Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: oração para iluminação e conhecimento. Hoje nós estamos entrando numa nova lição. Nós vamos fazer uma introdução baseada em Efésios capítulo 1, verso 15 ao verso 23. Para entendermos o que Paulo quer passar para a igreja em Éfeso e quer passar para nós, nós temos que entender as orações de Paulo. O que elas representam? Então, quando você vê uma oração, ela tem um sentido, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Tocar o coração de Deus para que Ele possa ouvir e responder de conformidade com a sua vontade para o nosso bem, para o propósito que Deus enviou a resposta da sua oração para a nossa vida, de acordo com o propósito que nós fizemos. Mas Paulo, ele faz a oração nesse capítulo 1, e o que ela representa, o que as outras orações de Paulo representam. As orações de Paulo são um ponto culminante das suas cartas, ou seja, todo o ministério de Paulo, ele foi feito à base de oração. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, ele deixou o exemplo. Todo o ministério de Jesus foi baseado em oração. Ele sempre estava falando com o Pai. E Paulo, ele segue esse exemplo e sempre está orando, falando com Deus a respeito das situações, das circunstâncias pela qual ele estava vivendo ou a igreja estava vivendo. Qual foi a motivação para esta oração no capítulo 1? Qual foi a motivação que Paulo teve no seu coração para orar pela igreja em Éfeso? Se nós olharmos para o terceiro versículo do capítulo 1, você vai ver que Paulo ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a primeira motivação que nós podemos ver para que Paulo ore pela igreja dos Efésios era o quanto a igreja tem sido abençoada. E ele ainda coloca que nos tem abençoado como? Com toda a sorte de bênção espiritual. Onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo ele está motivado a agradecer a Deus pelas bênçãos que ele tem derramado na igreja em Éfeso. Nós também temos que agradecer sempre a Deus por todas as bênçãos que ele tem derramado em nossas vidas. Temos muito a pedir, mas temos muito mais a agradecer. Segunda motivação, Efésios 1:12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então Paulo agora ele está mostrando que a segunda motivação é que a igreja estava vivendo para o louvor da glória de Deus. Então ele mostra que são abençoados com a finalidade de ser louvor da sua glória, de ser louvor da glória de Deus. Então Paulo vê isso, que eles estavam vivendo para o louvor e para a glória de Deus e estavam sendo abençoado com toda a sorte de bênção espirituais. Podemos destacar outras orações de Paulo. Paulo ele não só orou nas cartas aos Efésios, ele tem também oração em Gálatas 6:18, Filipenses 4:23, Filipenses 1:3-6, Romanos 15:30-30, Romanos 10:1, Romanos 12:12, Romanos 15:13, Colossenses 4:24, Romanos 15:30-33, Efésios 6:18-20, 2 Coríntios 1:3-7, Efésios 1:3, 2 Coríntios 2:14-16, 1 Coríntios 1:4-9, Filipenses 1:9-11, 2 Coríntios 12:8-9 e várias outras que não são relatadas. Mas Paulo estava orando
Então nós vemos que a motivação de Paulo a orar no capítulo 1 é porque eles estavam sendo abençoados, e sendo abençoados, eles tinham um propósito: viver para o louvor da glória do Senhor. O que descreve a oração em Efésios 1, do verso 16 a 19? Esse verso 16 a 19 mostra para nós: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então nós vamos ver algumas descrições da oração de Paulo. Por exemplo, gratidão, pedido, iluminação, né? Para saberdes, súplica, ele está suplicando. Então o que descreve a oração em Éfeso é justamente isso: gratidão e louvor. Efésios 1, 16. Nós podemos ver isso também em Efésios 3, 21. Petição, Efésios 1, 17. Capítulo 3, do verso 16 a 18. Iluminação, Efésios 1, 18. Efésios 3, 19. Súplica, Efésios 1, 16. 3,14. Então tudo isso descreve a oração de Paulo no capítulo 1, do verso 16 a 19. Gratidão e louvor, petição, iluminação e súplica. Convido a você a caminhar comigo nesta oração e aprendermos mais sobre a vida cristã. Paulo, ele fala muito na sua oração sobre a vida cristã. Ele não pede nada para si. Ele não pede ouro, não pede prata, não pede riqueza, mas ele pede o quê? Iluminação do coração. Essa iluminação é o pleno conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo. E tendo esta iluminação realizada no coração do homem, ele vê que é realmente pecador e precisa de Cristo para ser salvo. Então, esta oração vai trazer para nós a maturidade na vida cristã, a maturidade da fé cristã. Então eu convido a você a caminhar comigo neste estudo, para que possamos crescer um pouco mais em estatura e graça diante do Senhor. Então o que nós aprendemos hoje? Que as orações de Paulo, elas representam o ponto culminante do ministério de Paulo, da vida de Paulo. Qual foi a motivação para esta oração no capítulo 1? A motivação era que o povo estava sendo muito abençoado com toda sorte de bênçãos. E eles tinham uma finalidade: viver para o louvor da glória de Deus. O que descreve a oração em Efésios, capítulo 1, do 16 a 19? Nós vimos gratidão e louvor, petição, súplica e também iluminação. A tônica desta oração nos ajudará a manter o equilíbrio na vida espiritual. Quando nós aprendemos a orar de conformidade com a vontade de Deus, nós buscamos um equilíbrio com o estudo da palavra e com a oração. E assim a nossa vida estará firme, plena, diante do Senhor, fortalecida pelo Espírito Santo que habita em nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Que o Senhor venha realmente receber a nossa gratidão. Que o Senhor venha, ó Pai, ouvir as nossas petições, mas principalmente na vida espiritual, iluminando os nossos olhos, o nosso coração, para vivermos de conformidade com a Tua palavra e não pecar nem contra Ti, nem contra o próximo e nem contra nós mesmos. Perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia. Precisamos de Ti, ó Pai.
para a caminhada, Senhor Deus, para a maturidade da nossa fé. Se há alguém doente, ó Pai, coloca a tua mão de cura, de restauração. Se há algum casal, ó Pai, passando por problemas conjugais, que o Senhor possa ser a solução. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.